que é aquela sensação de que Deus pode todas as coisas, mas Ele está tão distante. Ele pode todas as coisas, mas Ele não se importa comigo. Às vezes a gente pensa o seguinte: Deus pode resolver o problema, mas eu acho que Ele tem coisa mais importante para fazer do que me ajudar. Mas não é assim. A palavra de Deus que nós lemos diz que não é assim. No Antigo Testamento, o sacerdote, você chegava até o templo para prestar o sacrifício a Deus, pedindo perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Só que nós sabemos que o sacrifício de animais não pode remover pecados, mas aquilo ali era um modelo, era um exemplo do sacrifício do Senhor Jesus. E esse sacrifício foi feito, como nós já falamos aqui, o próprio Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito, por mim e por você. Mais do que isso, Ele é o nosso sumo sacerdote. Foi Ele que apresentou o próprio sacrifício, Ele mesmo, ao Deus Pai. Desde que Jesus veio e prestou esse sacrifício, nós o temos como sumos sacerdotes. Nós não precisamos de mais ninguém, seja ele quem for, para nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus nos orienta, nos explica e determina isso. Ela fala que somente através de Jesus, e somente de Jesus, é que nós chegamos a ter o acesso que nós precisamos a Deus. Mas e você pode estar pensando, tá, mas o que tem a ver os meus problemas com essa explicação que você trouxe? Exatamente, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que além de poder nos ajudar, Ele quer nos ajudar, e Ele sabe o que eu e o que você estamos passando. Às vezes a gente pensa que, Deus, Ele sabe, mas não tem noção realmente de como que está o meu coração. E às vezes você que pode estar nos ouvindo, você que está aqui, você pode estar passando por uma necessidade básica, sabe? Às vezes está com dificuldade de comprar alimento, dificuldade de comprar bebida para a sua conservação da sua vida. E Jesus sabe o que é isso, porque Jesus sabe o que é sede e o que é fome, porque Jesus teve sede e fome. E talvez você esteja enfermo, talvez esteja sentindo dor, e você deve estar pensando o seguinte: só eu sei a dor que eu estou sentindo. Engano. O inimigo das nossas almas não pode nos convencer disso, porque Jesus sabe o que é sentir dor, porque Ele foi espancado, Ele foi esbofeteado, e Ele foi crucificado, e isso dói muito. Então, quando a gente sente dor, a nossa dor física, Ele também sabe o que é isso. E às vezes a gente pode estar se lamentando o seguinte, e até com os nossos motivos, que nós não temos onde morar. Será que Deus sabe o que é isso, não tem onde morar? Sabe. A palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 20, diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um dormitório fixo. Ele não tinha uma casa própria em nome dele. Então, quando a gente fica meio aflito assim, não sabendo onde vai morar, onde nós vamos morar, Deus sabe o que nós estamos passando, porque Ele também já passou por isso. Mas nós precisamos nos manter. A nossa vida não é somente espiritual. Nós não ficamos cantando e salmodiando o tempo todo. A gente precisa de dinheiro. Será que Jesus sabia o que era isso? No seu ministério aqui na terra, Ele precisava de dinheiro. No ministério público de Jesus, por volta dos seus 3 anos, que ele passou aqui, ele precisava de dinheiro para mantê-lo. E diz o texto, lá em Lucas, no capítulo 8, que algumas mulheres, o que faziam? Sustentavam o ministério de Jesus. Mulheres gratas a Ele, pelo que Ele tinha feito na vida delas. Então, se você está precisando de dinheiro, Jesus também sabe o que é isso. Porque Ele e o grupo dele também precisavam para se manter. E às vezes a gente pensa que nesse mundo ninguém mais nos compreende, só nós mesmos. Porque se nós olhamos
às vezes para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, e a gente pensa assim, gente, mas será possível que as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo? Será que Jesus sentia isso também? A incompreensão? Lógico. E na sua própria família. Por mais bem intencionados que eles pudessem ser, eles falaram a respeito de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 21, que ele estava fora de si. Sabe quando nós não somos compreendidos pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos? E parece que, poxa, será que só eu que estou errado? Às vezes nós estamos certos. Mas por que ninguém me compreende? Meus amados, não compreenderam Jesus. Quanto mais nós, pecadores do jeito que nós somos. Mas talvez você esteja com um certo problema de se decepcionar com os outros. Eu creio que aqui todos já se decepcionaram com alguém. Vocês que estão nos assistindo também já pode ter passado por essa horrível experiência de ter sido decepcionado, de ter sido traído. E isso, lógico, que você sabe que Jesus passou. Agora, é interessante lembrar que Jesus foi traído por Judas. Mas foi só Judas? Houve, no mínimo, a omissão dos outros 11 discípulos. Porque na hora do vamos ver, na hora da prisão, não ficou um. Eles não traíram, eles não entregaram Jesus, mas também não falaram que estavam com ele. Jesus, mais do que ninguém, sabe o que é se decepcionar com o outro, sabe o que é ser traído. E às vezes a gente fica emocionalmente para baixo. Nós não somos alegres e felizes assim em tempo integral, sabe? Está sempre com um sorriso no rosto, porque as coisas acontecem na minha e na sua vida, porque nós estamos vivendo num mundo decaído. E a gente fica para baixo, a gente fica triste. Ora, o Filho do Deus Todo-Poderoso, será que ficou triste? Ficou. Será que ele ficou angustiado? Ficou. Depois de celebrar a Páscoa com os seus discípulos, ele foi para o Getsêmani. E lá ele chamou os seus discípulos, e ele ia orar, e ele separou 3 mais chegados a ele, convidou para que aqueles discípulos ficassem ali com ele, vigiando. E ele falou o seguinte, ou melhor, o texto sagrado disse que ele ficou triste, ele ficou angustiado. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 48, diz o seguinte, Jesus falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. E no caso dele, era literal isso, ele sabia que iria ser morto, porque ele mesmo estava entregando a sua vida pela vida de muitos, inclusive de nós que estamos aqui em Guarapari, você que está nos assistindo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus, ele também sabia o que era tristeza, angústia, e uma tristeza profunda que, sabe, a ponto de querer morrer, ou melhor dizendo, não de querer morrer, a ponto de se preocupar em morrer. Sabe aquela angústia que ninguém mais sabe, só eu e você? Só aquele que sente é que sabe? Jesus falou que estava profundamente, ou melhor, que a alma dele estava profundamente triste, e triste até a morte. E nessa ocasião, que a gente mais precisa, parece que alguns somem. Tem uma amiga que, em certa ocasião, ela falou assim, pastor, as pessoas acham que problema pega, porque quando a gente está com problema, as pessoas somem. Elas, em vez de nos ajudar, elas desaparecem. Parece até que o nosso problema vai pegar nelas. É uma teoria. Mas acontece que isso realmente aconteceu naquela ocasião que Jesus estava no Getsêmani. Ele estava triste, angustiado, a sua alma estava
triste até a morte, e ele chama os seus amigos, os seus discípulos, para ficarem com ele, e eles não ficam acordados. Então, se você está se sentindo sozinho, se está se sentindo solitário, lembra que nesse momento muito específico da vida de Jesus, que ele chama 3 dos seus amigos para ficar com ele. E ele volta 3 vezes. E ele fala assim, mas nem por 1 hora vocês podem vigiar comigo? Ora, meus amados, se acontecer isso com o Rei dos Reis, por que não vai acontecer isso conosco? Mas por que você está falando isso tudo? Estou falando isso tudo porque Jesus sabe e sentiu o que eu e você estamos sentindo. Isso é um conforto, que a gente tem um sumo sacerdote que, além de ser Deus, é o nosso amigo. Além de ser Deus, aqui na terra, ele sentiu como ser humano, como eu e você sentimos.